Boa noite, pessoal. Então, começando o ano e começando muito bem. Nós estamos aqui para mais uma live do CAD, Centro de Cirurgia Digestiva, com uma convidada que também já é amiga da gente aqui, e é a nutricionista Ariane Paiva Vieira, que vai estar batendo um papo com a gente e com o Fábio Vetcher sobre, vamos ver aqui, o nosso tema de hoje. A gente vai estar falando um pouquinho sobre terapia nutricional. Então, a Ariane, ela vai dar uma boa noite para a gente, falar um pouquinho sobre esse tema, e eu só quero lembrar de algumas coisas. A gente está ao vivo, nós aceitamos todas as perguntas, vocês podem ir colocando as perguntas ali, e a gente vai olhando, vai fazendo para eles, e eles vão responder todas as dúvidas sobre esses assuntos que são tão importantes. Boa noite, Ariane. Boa noite, Fábio, boa noite, Cláudia. Boa noite. Mais uma vez, né, nessa live que eu gosto bastante e fico feliz em poder participar, né? Comentei com o Fábio sobre a gente trazer a importância desse tema, assim, de terapia nutricional, e também para as pessoas poderem entender um pouco do que ela é e o quão importante é aderir, né, à terapia nutricional para que a gente possa ter melhores resultados, assim, né? Então, por isso eu achei importante a gente poder falar desse tema. Não sei se o Fábio quer falar alguma coisa ou eu prossigo. Não, primeiro, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu fico muito feliz em retomar as nossas lives. Eu acho que esse ano tem que ser um momento aí de retomada dessas nossas lives que a gente tinha meio que nos afastado ano passado, eu acho que por muito trabalho, enfim, muitos compromissos de todos nós, mas que os pacientes tanto nos cobram até por uma questão de orientação deles, tanto antes quanto depois das cirurgias ou dos tratamentos que a gente submete a eles. Então, acho que isso tudo é bastante informativo aos pacientes, é educacional aos pacientes, e isso faz com que eles se submetam a tratamentos de uma forma muito mais consciente, sabendo da importância de cada passo a passo que eles estão passando durante o tratamento. E a terapia nutricional, a adesão do paciente à terapia nutricional, é a questão hoje sine qua non, fundamental, né? No momento que a gente fala em equipes multidisciplinares, em que a gente congrega para qualquer tipo de patologia, no nosso caso a área de cirurgia do aparelho digestivo, em que a gente congrega nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, oncologistas, clínicos, cardiologistas, endócrinos, enfim, a lista é enorme de especialidades, né? Cada vez mais próximas, digamos, do tratamento de cada um desses pacientes. Então, a terapia nutricional, ela é fundamental em todas essas áreas, né? Tanto no tratamento da cirurgia digestiva, quanto na cirurgia geral, na oncológica, na traumatologia. Um outro dia a gente até discutiu, eu e a Ariane aqui numa outra live, sobre justamente a sarcopenia, né, que cada vez mais está atingindo a nossa população, já que a nossa população está ficando cada vez mais idosa, né? E isso, a própria sarcopenia, além de piorar a situação de outras doenças, ela por si só é a grande doença agora dessa nova geração que está vindo aí, né? E todos nós temos que nos preparar para isso tudo. Então, assim, o centro disso tudo é certamente a terapia nutricional. Então, acho que é de fundamental importância essa nossa discussão. Bem, então vamos começar perguntando para a Ariane. Ariane, o que é a terapia nutricional? Então, para explicar um pouquinho, né, para as pessoas entenderem o que é a terapia nutricional. Se a gente analisar, por exemplo, a palavra, né, terapia nutricional, a terapia, ela é um tratamento que tem, ela pode ser usada como um tratamento que ele pode amenizar, né, doenças ou efeitos que essas doenças possam causar. E quando a gente traz a palavra nutricional, ela vem da palavra nutrição, que é o nutrir, é o ato de nutrir o organismo, né? De nutrir as células para que elas sejam saudáveis ou para que elas tenham, possam trazer saúde, né, para o nosso organismo e para o nosso sistema fisiológico. E aí, quando a gente pensa, então, em terapia nutricional, a gente pode dizer que ela é a união de
processos terapêuticos, né, de métodos terapêuticos que vão fazer com que a pessoa consiga ter uma nutrição. A gente vai ter métodos de conseguir fazer com que a nutrição ela seja mais adequada e ela consiga amenizar, né, ou doenças, ou trazer a saúde para o indivíduo de acordo com aquilo que ele tiver exposto, né, ou de acordo com o que a gente estiver tratando daquele indivíduo no momento, assim. Então, o papel da terapia nutricional, né, ela tem o papel de ser, e eu gosto de trazer a parte terapêutica, porque a gente pode interpretar como a gente faz, nós nutricionistas somos terapeutas também, né? Porque a gente trata não só, a gente trata a questão nutricional, mas junto com essa questão nutricional vem diversas outras demandas, e aí vem uma demanda psicológica, vem uma demanda familiar junto, que a gente tem que tratar, vem todas as questões associadas à cultura, a hábitos alimentares, a dificuldades de acesso, às vezes, à informação, ou até mesmo excesso de informação, que também atrapalha. Então, assim, eu entendo que a terapia nutricional, ela vai ajudar, ela vai fazer essa terapêutica, né, não só de orientar, não só de mostrar como nutrir ou como essa nutrição vai fazer diferença, mas também orientar o contexto todo, né? A gente vai ter que orientar a família, a gente vai ter que orientar talvez o lar, se esse paciente estiver em casa, ou se a gente está num ambiente hospitalar. Às vezes são várias mudanças dentro do ambiente hospitalar, o paciente passou por um procedimento, ou ele vai ter que ficar internado mais tempo do que ele imaginava, e aí isso tudo muitas vezes impacta na alimentação, né? Porque ainda é uma maneira, acho que é o que as pessoas mais conseguem controlar dentro de uma doença, ainda é aquilo que tu vai comer e não vai comer, o que precisa e o que não precisa. Então, a gente tem que tratar isso terapeuticamente, fazendo uma terapia mesmo, né? Conseguir amenizar esses efeitos, não só nutricionais ou efeitos da doença, mas também psicológicos, junto com esse contexto, né? Eu dentro dessa tua colocação, Eliane, eu chamaria a atenção apenas numa expressão que tu utilizaste. Eu vejo frequentemente isso, não só os nutricionistas, mas nutrólogos, os endócrinos, enfim, colocando... Vamos pegar um exemplo bem prático, assim, o paciente com câncer que submeteu, vamos pegar um exemplo, uma pancreatectomia, uma cirurgia enorme de fígado, né? Ou um paciente de obesidade que está no pós-operatório se recuperando da sua cirurgia, se readaptando à nova dieta, né? E aí, frequentemente, a expressão que tu mesmo colocaste agora, assim, não, a nossa intenção é ajudar. Desculpe, eu acho que essa expressão está mal. Não é ajudar. A condição sine qua non fundamental é a terapia nutricional. Quem ajuda, talvez, aí seja o cirurgião, né? Eu acho que a questão fundamental maior na recuperação desses pacientes no pós-operatório é vocês, como que vão manipular a alimentação deles, que vão dizer o que eles podem comer, sem contar o fato que boa parte desses pacientes, eles, após a cirurgia bariátrica, por exemplo, né, fica um legado. Não é simplesmente perder 40, 50 quilos. Fica um legado para o resto da vida. É uma nova vida, uma nova forma de se alimentar, né? Então, eu te diria assim, a pedra fundamental é essa, porque senão gera o preconceito, muitas vezes, de muitos, na realidade, de que a terapia nutricional seja uma condição secundária, que não é. Né? Não é. É ao contrário. É a pedra basilar disso tudo, né? Então, eu sempre digo assim, não é, eles vão dar uma dica. Não é uma dica, não está entendendo. Eu sempre digo para o paciente, né? Na realidade é uma dica, não é uma ajuda, né? É o que tu tem que fazer, o principal tratamento é esse, né? Quem deu, talvez, a dica foi o cirurgião, por exemplo, no momento da cirurgia, que foi o que deu a lançada inicial, mas todo o segmento ao longo dos próximos 6, 1 ano, 5, 10, 15 anos, é com o nutricionista, em especial a nutricionista, né? Até porque, frequentemente, esses pacientes que entram em terapia nutricional, eles começam sozinhos e vão agregando a família toda. Então, o ganho, o benefício, o impacto disso tudo não é só pessoal, é familiar. Né? Então, eu acho que a importância da terapia nutricional é muito maior até. Sim. Exato. É até talvez um vício da gente, né? Imagina, assim, existe isso dentro da área da saúde, né? A gente é uma perna da terapia, mas é uma perna muito importante,
né? É uma perna muito importante dentro do contexto, principalmente quando a gente fala de paciente hospitalizado, por exemplo, a gente sabe que tem uma grande importância ali dentro, né? E aí, só para as pessoas entenderem que a gente vai ter terapia nutricional, a gente considera, são diversas formas de a gente oferecer essa terapia nutricional. O paciente pode se nutrir pela via oral, quando ele consegue se alimentar bem, não passou por nenhum procedimento que altere o trato alimentar, não tenha dificuldade de engolir, nem de deglutir, não tenha risco, ou um paciente que, então esse paciente vai comer pela via oral, né? Ou então a gente nós podemos hoje usar sondas, né? Que os pacientes às vezes colocam no hospital e vão para casa, muitas vezes com uma alimentação por via sonda, que ela pode ser aquelas que as pessoas às vezes veem pelo nariz, que é a dieta enteral, aquelas ostomias que se colocam, pode ser uma colostomia, uma ileostomia, uma jejunostomia, que são colocadas por alguma dificuldade fisiológica, né, na parte superior ali de esôfago ou estômago, então o médico opta em colocar ela mais abaixo, e também é uma forma de alimentar. Então, são formas que a gente tem hoje, e se achou todas essas formas, né, se foi atrás de outros métodos, porque a nutrição é muito importante para a recuperação, né, do indivíduo. Então, por isso que se acha várias maneiras de poder nutrir. E isso é importante as pessoas saberem, que muitas vezes a gente é uma coisa que assusta muito a pessoa quando, por exemplo, ela tem um paciente oncológico, por exemplo, que eu trabalho muito, e é um paciente que tem uma dificuldade de se alimentar. Ele não necessariamente tem um problema para se alimentar fisiológico, mas ele tem uma dificuldade, ele tem perda de apetite, ele não consegue comer. Então, muitas vezes a gente tem que sugerir que esse paciente vá usar uma dieta por sonda. E, às vezes, isso gera um desconforto em todo mundo, né? No paciente que não quer usar uma dieta por sonda, porque ele aí fica se achando, parece que, bom, de fato, eu estou com alguma coisa, né, muito grave, e nem sempre é, e não é, muitas vezes. E a família também, mas a gente quer que ele continue comendo, porque tem a questão muito afetiva da alimentação, né? As pessoas têm muito esse vínculo com a comida, assim. Tanto que tem pessoas que às vezes me falam, eu tô preocupada, acho que eu tô com alguma coisa porque eu não tô conseguindo comer. E é só o fato de ter essa ligação afetiva com a comida, assim. Então, é importante que as pessoas saibam que, às vezes, a gente vai ter formas de poder nutrir, porque é muito importante estar bem nutrido, corrigir erros alimentares, ou corrigir essa má nutrição. Muitas vezes estar obeso, como o Fábio mesmo falou, a gente vai ter obesidade, mas vai ter sarcopenia, que é uma complicação. A gente vai ter uma pessoa que talvez aparentemente se pareça saudável, mas ela pode ter algum erro nutricional, ela pode ter algo que comprometa a saúde dela. Então, nesse contexto, a nutrição tem N, né, atuações, assim, e todas elas porque, de fato, ela é muito importante para recuperar ou para tratar, ou então para que a pessoa evite até mesmo uma internação prolongada ou evite ir para um hospital, hospitalizar, podendo resolver algo ambulatorial ou mesmo, né, só fazer um tratamento clínico. Enfim, então, acho importante a gente citar que existem outras formas e elas existem justamente pela sua importância, né, pela relevância que elas têm, assim. Perfeito, é isso aí. Muito bacana. E assim, acho que vocês até já responderam, então, qual a importância na saúde e na doença, né? Foi uma das coisas que vocês comentaram bastante. Então, exatamente isso, o paciente, ele precisa entender o quanto é importante a nutrição, como o Fábio falou, né? Seguir isso, e a equipe multidisciplinar tem esse foco todo com o paciente. E aí eu te pergunto, do ponto de vista médico, Fábio, qual a importância desse acompanhamento nutricional para o tratamento do paciente? Tu disseste que é super importante, mas como é que o paciente tem essa conscientização, Fábio? Isso é o médico que consegue conscientizar o paciente? É o trabalho da nutricionista? É um trabalho conjunto? Como que é isso? Bem, quando a gente fala em terapia nutricional, é importante de novo ressaltar, né? Eu não vejo ela como uma coisa auxiliar, né? Essa história da ajuda ou alguma coisa que seja secundária, ou que passe a ideia de ser uma coisa secundária, né? Então é importante a gente colocar que, vamos pegar um exemplo prático, acho que a gente tem que falar em exemplos, né? Quando a gente, por exemplo, hoje vai tratar um paciente com câncer de pâncreas, por exemplo, né? Ou uma metástase de fígado, de câncer de intestino, que está bem agora em voga aí dentro da mídia. A gente tem que lembrar que o tratamento não consiste simplesmente na cirurgia, o tratamento é um pacote, né?
O tratamento para ter um resultado ótimo vem na forma de um, aspas, pacote, em que inclui a cirurgia, inclui um tratamento oncológico com o oncologista através das suas quimio e radioterapias e também o aporte nutricional que vai manter o paciente literalmente vivo para suportar isso tudo. Né? Eu poderia também chamar outros especialistas aqui, como, por exemplo, o preparador físico, né, o educador físico, que vai precisar fazer exercícios, fazer esse paciente se movimentar para manter a sua estrutura física. Alguém diz, mas isso é menos importante? Não, não é menos importante, porque se o paciente não consegue nem caminhar, ele não vai fazer a químio. Ele vai ficar deitado, se ele ficar deitado, ele vai trombosar mais as pernas, ele vai fazer mais pneumonia. Então, todas as áreas são importantes. Isso forma, então, a chamada equipe multidisciplinar. O que a gente tem que colocar sempre que não é fulano, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou te curar. Não, não sou eu. É o tratamento multidisciplinar que vai comportar todas essas especialidades é que vai fazer o melhor resultado para ti. E isso a gente via muito antigamente, hoje cada vez menos, quando antigamente o cirurgião operava o paciente e mandava literalmente o paciente para quimioterapia e esquecia o paciente. Né? Então, boa parte dos pacientes, se não morria pela cirurgia, ele morria depois pela oncologia, que dava tanta quimio nesse paciente, o paciente não conseguia se alimentar e morria com infecção ou desnutrido em casa. Né? Hoje, as equipes não trabalham mais de forma separada, e sim sempre de forma conjunta. Bem, dentro dessa proposta é que começa, então, como tu vai colocar para o paciente antes da cirurgia o preparo todo, a importância de todos essas especialidades trabalharem juntas, né? Fazerem o preparo junto. E aí eu poderia citar vários exemplos. Vamos pegar exemplos de aqueles pacientes que vêm ictéricos, amarelos do olho, por algum tipo de câncer, e que precisam fazer uma cirurgia enorme antes do fígado. Eu poderia falar aqui do colangiocarcinoma, por exemplo, né? Em que muitas vezes a gente tem que alimentar esse paciente antes, durante um processo de quimioterapia, ou no câncer de pâncreas, da mesma maneira, nós temos que baixar a icterícia desse paciente, muitas vezes reinfundir bile através de sondas nesse paciente, né? Iniciar com chamado imunomoduladores, que são produtos que permitem com que o sistema imunológico desse paciente melhore no pré-operatório. Isso vai permitir o quê? Menos infecções no pós-operatório, menos complicações, melhor cicatrização. Lembra que para a gente ter uma cicatrização boa, eu preciso de proteína. Se eu não tenho proteína no meu corpo, se o meu corpo está em catabolismo, ele está sofrendo, ele está perdendo massa muscular, eu não vou ter proteína para fazer a cicatrização. Os tecidos não vão grudar na hora de se dar ponto. Não há ponto que segure esse tipo de coisa. Então, assim, há necessidade toda de um preparo pré-operatório. Outras vezes, no preparo nutricional pré-operatório, algumas vezes isso facilita o cirurgião durante a cirurgia. Vamos pegar um exemplo bem prático que a gente vê no dia a dia com os gordinhos, né, que vão à cirurgia bariátrica. Então, o paciente que vai à cirurgia bariátrica, ele faz de 3 a 5 dias antes da cirurgia uma dieta líquida sem resíduo para diminuir o edema do fígado e também diminuir o conteúdo de fezes no intestino grosso. Então, quando a gente vai fazer o vídeo, a cirurgia videolaparoscópica ou pelo robô, é completamente diferente tu ter um intestino na tua frente cheio de cocô e um intestino fininho sem nada dentro. Tá? Então, isso muda tecnicamente, isso facilita a cirurgia, diminui tempo cirúrgico, diminui riscos de infecção cirúrgica. Né? Por sua vez, vai diminuir também complicações pós-operatórias, menos taxas de infecção, retorno ao trabalho, retorno à alimentação de uma forma mais rápida. Esse conjunto todo, retorno ao trabalho, retorno à alimentação, poderia também transpor, por exemplo, para a oncologia, para os cânceres. Se o paciente retorna ao trabalho antes, ele também vai fazer quimioterapia antes. Se ele faz quimioterapia antes, eu melhoro o meu resultado final. Então, em vez de eu ter 30% ou 40% dos pacientes vivos em 5 anos, eu vou ter 50%, 60%, 70% dos pacientes vivos em 5 anos. Um exemplo bem interessante da gente ver isso aí, que impacta diretamente no
na terapia nutricional o câncer de pâncreas. Né? O câncer de pâncreas é uma coisa interessante que muitas vezes a gente tira boa parte do pâncreas, ou às vezes até todo o pâncreas sai fora, né? E o pâncreas, além da insulina, ele produz o chamado suco pancreático. Né? E esse suco pancreático no pós-operatório a gente tem que repor, mesmo que saia apenas um pedaço do pâncreas fora. E aí o que acontece? Quando a gente olha, por exemplo, todo paciente que opera câncer de pâncreas, ele está muito mais preocupado em começar a fazer a quimioterapia logo, para tentar melhorar as chances dele ao longo do tempo. Entretanto, a terapia nutricional com reposição da chamada pancreatina, ela é muito mais importante que qualquer produto oncológico, qualquer quimioterapia. Existem estudos mostrando que se eu olhar a sobrevida desses pacientes em 5 anos, com ou sem pancreatina, impacta muito mais do que qualquer quimioterápico que eu der para esse paciente. Eu não estou dizendo aqui que a quimioterapia não é importante, não é isso. O que eu quero chamar a atenção é que é a má interpretação de muitos de que apenas a quimioterapia é importante no pós-operatório. Não! É apenas mais um tratamento que vai ser feito no pós-operatório, porque a terapia nutricional e a reposição das enzimas desse paciente é de suma importância, porque senão ele perde o prognóstico, ele não aguenta fazer a quimioterapia. Isso eu acho que deve ser uma rotina para ti também, né? Eu ia comentar sobre isso, Fábio, que assim, isso eu acho que também vem de quem orienta, né? O paciente é muito diferente de quem orienta. Eu tenho pacientes que chegam para mim depois de um longo tempo, assim, já fizeram quimioterapia um tempão, estão desnutridos, não conseguem comer, mas não tiveram um acompanhamento prévio, porque o que acontece? Tem ainda médicos, né, ou profissionais, enfim, que eles ainda acham que assim, bom, agora resolvemos o problema, vai para a quimioterapia, deu, tá, né? Eles também deixam, às vezes, o paciente entender que, bom, fez a cirurgia, vai para a quimioterapia, deu, tá resolvido o problema, não precisa de outro suporte, né? Não precisa da continuidade da terapia, que é a nutrição, que é o educador físico. E isso eu vejo, essa realidade chega para mim, às vezes, de uma pessoa que nitidamente está vendo que se tivesse iniciado, tivesse feito todo o processo desde o início junto, né, assim, quimioterapia, nutrição, educação física, educador físico, né, para melhorar a massa magra e a massa muscular, teria tido uma resposta diferente, né, não chegaria naquela condição, e chega às vezes no consultório, e principalmente até os pacientes com essa queixa, olha, eu só fiquei sabendo que seria bom ter uma nutricionista porque alguém me indicou, ou porque eu vi no Instagram, ou porque alguém me falou, então, assim, também tem um buraco aí, assim, ainda, né? Existem já muitas pessoas, como é o teu caso, muitos médicos, que já conseguem trabalhar essa multidisciplinaridade, mas tem ainda, né? Isso tem uma resistência ainda. A gente vê isso também muito no preparo pré-operatório dos pacientes, assim, né? Ainda já existe protocolos há mais de 10 anos para fazer um preparo pré-operatório e tem muita gente que ainda não aderiu. E o paciente vai para a cirurgia desnutrido, segue desnutrido e depois recuperar a condição. Aí o paciente já fez cirurgia há um tempão, já está com uma condição nutricional ruim, prejudicada, e aí a gente tem que correr atrás, e é difícil correr atrás em algumas situações. Câncer de pâncreas é um que é muito difícil, depois que o paciente já perdeu muito, correr atrás é muito difícil. E fica cansativo para quem? Para o paciente, para a família que está acompanhando, e aí o que parece para o paciente? Que ele não está vendo resposta, e não é, né? E não é isso, é porque talvez isso devesse ter sido iniciado num período anterior, né? Então, assim, Exatamente. Tem também e por isso que às vezes eu também me questiono essa questão de quanto o profissional porque assim, o profissional ele parte do médico em geral, né? Quando ele tem um problema de saúde, ele vai no médico e depois ele procura as áreas de apoio, né? As terapias, assim, né? E vai muito do quanto o médico incentiva também e estimula, né? Olha, não, isso tem que tratar com fulano, isso tem que tratar com ciclano, nós vamos tratar juntos, né? É importante. Então, assim, às vezes fica muito centralizado no médico e ali fica, né? E o paciente fica só naquela. Então, assim, acho que também vai muito dessa demanda e de quanto mostrar a importância disso, assim, né? O quanto vai ser, como tu disseste, o quanto vai ser importante para o teu paciente ali que tu está operando ter esse acompanhamento, né? Quanta diferença vai fazer, né? Então, exatamente. isso é algo que é importante.
Eu estava te vendo agora falar e nós temos um volume significativo de pacientes com cirurgia bariátrica, né? E a gente recebe muito paciente de cirurgia bariátrica de N grupos ou pacientes antigos que fizeram cirurgia bariátrica há 15, 20, 30 anos atrás, né? E é impressionante a quantidade de pacientes muitas vezes que nos vêm que fizeram... Primeiro, assim, é importante a gente lembrar por que as pessoas fazem a cirurgia bariátrica. As pessoas fazem a cirurgia bariátrica para ter tempo de vida devolvido. Ou seja, eu quero viver mais. A obesidade me tirou vida e eu quero viver mais. Então, eu me submeto a um risco enorme para viver mais perdendo peso, certo? Aí as pessoas acham que, bem, perdi 40, 50 quilos, está ótimo, eu tive o meu tempo devolvido. Só que esquecem que as cirurgias bariátricas têm os seus para-efeitos, em especial, por exemplo, a cirurgia de bypass, né? Que muitas vezes não, a cirurgia de bypass ela exclui o duodeno fora, exclui as primeiras porções do jejum, e ela é responsável, sim, por deficiências de vitamina D, vitamina B12, por um aumento das taxas de osteoporose a curto, médio e longo prazo, e isso são situações que diminuem o tempo de vida das pessoas, né? Então não adianta simplesmente achar, mas eu perdi 40, 50 quilos, então agora eu tive meu tempo de evolução. Só que tu não cuidaste outras coisas, e tu está sucumbindo, perdendo tempo de vida por outros motivos que deixaste de se desenvolver. Por quê? Porque não teve um controle nutricional alimentar, um controle, uma monitoração da sua adequada alimentação no pós-operatório. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, a condição nutricional, que nem eu disse, ela está imbuída, ela está mesclada no tratamento médico no dia de hoje. Exato. Pessoal, e tem uma pergunta aqui, olha só. Quais os fatores que podem interferir na terapia e no cuidado nutricional do paciente? Podem interferir no cuidado nutricional? Quais são os fatores que podem interferir nesse cuidado nutricional? Essa é a pergunta, né? Isso. Tá. Assim, a gente considera que a gente pode ter... O paciente, ele tem... Uma das grandes questões que a gente tem, assim, é o quanto a gente vai conseguir nutrir, né, fazer o cuidado desse paciente. Quando ele está, por exemplo, dentro do hospital, a gente consegue manter um cuidado nutricional razoavelmente mais adequado, porque é uma dieta que a gente prescreve, que a gente encaminha, então a gente sabe como que esse paciente vai receber essa alimentação, né, mais ou menos, assim. Mas a gente sabe que pelo menos a gente prescreveu e a gente conta que o paciente vai ingerir parte daquilo e a gente consegue monitorar se o paciente ingeriu ou não. Claro, a gente tem grandes hospitais com grandes demandas, a gente tem, em geral, nos hospitais um quadro de nutricionistas não tão adequado para o que se gostaria, né? Porque a gente tem muito paciente com risco nutricional e nem sempre a gente consegue acompanhar todos, às vezes não consegue nem se triar esses pacientes para a gente... saber quando que ele vai ser, como que ele vai ser avaliado, ou se ele tem um risco, né? A gente precisa triar para saber se ele tem risco, para saber como que ele vai ser acompanhado dentro do hospital. E às vezes isso nem sempre é possível, mas quando essa triagem acontece, a gente tem que fazer esse monitoramento e a gente acredita que dentro dentro de uma instituição, a gente vai conseguir melhor. Não é uma realidade sempre, né, devido a isso, e devido também a gente ter... o paciente tem várias demandas quando ele está no hospital, então se a gente está dando uma dieta via oral, às vezes o paciente não gosta da comida do hospital, porque ela é diferente da comida de casa, ela é uma comida que a gente tem que às vezes elaborar um pouco mais, e isso interfere nesse cuidado nutricional, porque nem sempre a gente consegue fazer com que o paciente aceite essa dieta via oral, né? Quando tem a dieta por sonda, por exemplo, que é essa que eu falei, que elas são por via enteral ou por esses outros acessos, assim, né? A gente consegue também oferecer, a gente vai triar esse paciente, vai ver o risco, vai ver a necessidade e vai estabelecer uma dieta para esse paciente. E a gente prescreve mais ou menos o que a gente acha que ele iria receber. Ele também vai ter procedimentos, vai ter exame, vai ter coisas que vão dificultar esse paciente para receber essa dieta dentro desse contexto, mas a gente tenta, hoje em dia já se fizeram vários estudos tentando monitorar o quanto esse paciente realmente recebe daquilo que a gente está prescrevendo, né, o quanto ele consegue absorver, assim, não absorver, mas aproveitar daquela dieta que se está prescrevendo.
Quando o paciente está em casa, quando ele é domiciliar, ou ele é um paciente de consultório, a gente também vai acompanhar ele, estabelece um risco para esse paciente, mas fica mais difícil, a gente vai ter algumas barreiras, né, que vai ser a barreira do domicílio, porque assim, eu posso prescrever, eu posso orientar, eu posso falar várias vezes, mas aí chega em casa, tudo pode ser diferente. Às vezes a dieta é uma dieta mais específica, tem que ser diferente do que a família come em casa, e isso dificulta, né? Ou então, ou às vezes é um paciente que ele mesmo tem dificuldade de fazer mudanças na sua vida, e às vezes são mudanças importantes, por exemplo, um paciente que se tornou diabético, né? E ele não vai poder comer tudo que a família come, então isso também é uma barreira. Existe aquela pessoa que não cozinha, que não tem, ou um paciente oncológico, por exemplo, eles têm muita dificuldade de conseguir cozinhar em função do tratamento, porque o tratamento atrapalha, dá sensação de enjoo, o cheiro incomoda, né? Às vezes estão muito cansados, nem conseguem ficar na frente de um fogão, e às vezes tu precisa de alguém para que possa cozinhar, e nem sempre isso é possível, né? Então, às vezes, isso também é uma barreira, então acaba comprando comidas que não são tão adequadas, ou acaba se alimentando de lanches, que é o mais fácil. Então, assim, a gente tem diversas barreiras, acho que barreiras mesmo que atrapalham essa, né, a gente conseguir fazer um cuidado nutricional adequado. Mas a gente sempre procura orientar, né? O ideal é que essa educação ela seja, e ela é feita, ela deve ser feita toda vez que estiver com o paciente, a gente tem que reforçar todos esses cuidados, e não só com o paciente, mas com o familiar. O que acontece, às vezes, é que o familiar e o paciente acabam também tendo divergências entre eles, né, nesse entendimento, né? Às vezes eu trabalho muito com paciente oncológico, às vezes o familiar acha que, bom, eu vou para a nutricionista e ela vai curar, né? Ela vai curar o meu familiar que está doente. E não é essa a visão da nutrição, né? A gente não tem um ato de curar, a gente trabalha junto na terapêutica, como o Fábio falou. Então, assim, e isso às vezes cria certa divergência. Então, a gente orienta que o paciente precisa comer, ele tem que se alimentar, e aí ele não consegue, porque ele tem várias coisas que estão dificultando, né, o tratamento. E aí, a tolerância à terapia, porque ele vai ter, o paciente oncológico vai ter enjoo, ou um pós-operatório, às vezes, ainda não consegue comer a quantidade adequada, e aí a família pressiona porque acha que ele tem que comer e ele não consegue, isso gera um estresse, e esse estresse também dificulta, né? Então, assim, o ideal é que a gente consiga trabalhar o paciente e a família junto, né? Para que isso seja um processo que seja contínuo, que consiga ajudar, e não com que a gente tenha, às vezes, porque às vezes essas divergências, elas também acabam atrapalhando a adesão, né? Acabam atrapalhando a aceitação desse cuidado nutricional, assim, né? Então, eu não sei se eu respondi a pergunta. Eu acrescentaria nessa história toda a questão cultural que existe ao redor disso tudo, né? E a maneira como digamos, quem estiver capitaneando o tratamento desse paciente, quer seja o cirurgião, o clínico, seja quem for, de colocar a importância disso. Então, assim, é por isso que logo no início eu te falei da questão que isso não pode se tornar um plano secundário à questão nutricional, né? Porque senão o paciente diz assim, eu vou no pós-operatório, eu vou ter que manter consultas com a nutricionista, eu vou gastar, eu prefiro fazer uma viagem, por exemplo, né? Ou eu não quero gastar com isso, a minha avó lá em casa cozinha muito bem e eu acho que ela pode fazer uma comidinha para mim. E às vezes até a avó, não só a avó, mas todos aqueles papagaios de pirata que estão em casa, a comadre, a avó, a tia, a mãe, seja quem for, todo mundo, muitas vezes no bom sentido de querer ajudar, né? Querem fazer a comidinha para aquele paciente enfermo, mas não sabem o que estão fazendo, né? Então, vamos pegar o exemplo do paciente pancreatectomizado, muitas vezes dão alimentações com alto teor de açúcares ou alto teor de gordura, que esse paciente não pode fazer uso, muitas vezes, algumas vezes até pode, mas tem que se ver caso a caso, né? Bem, e aí vai N exemplos que a gente poderia estar dando aqui, né? Paciente muitas vezes que tem intestino curto, que tem que fazer as dietas que a gente chama de FODMAPs, que tem que ter uma alta absorção e diminuir a quantidade de gases que esses pacientes vão ter no pós-operatório. Enfim, tem dietas específicas para cada tipo de recuperação. E aí, de novo, né?
paciente que se recupera mais rapidamente, ele tem uma melhor performance, um melhor resultado. Muitas vezes não a questão de curto prazo, mas a médio e longo prazo, que é o que interessa. Então, de nada adianta o paciente sair maravilhosamente bem de uma cirurgia e sucumbir 2, 3 anos depois por osteoporose, por sarcopenia, desnutrição severa, enfim, não consegue nem ficar de pé o pobre do doente, né? Então, eu acho que esse conceito de que, de novo, a multidisciplinaridade, não existe separação entre as diversas especialidades, é importante o médico, ou seja, quem estiver capitaneando a terapia, que tem que colocar para o paciente, né? Às vezes eu vejo até colegas, muitas vezes, que querem orientar a dieta nutricional pós-operatório e o coitado não sabe nem fritar um ovo, né? Não sabe cozinhar um arroz, né? Aí eu sei, poxa, mas não é possível, né? Tu não sabe nem cozinhar um ovo para ti, como é que tu quer orientar o fulano aí numa dieta extremamente complexa, né? Então, a gente tem que cuidar daqueles especialistas de computador, do especialista do Instagram, tu me entende? Que sai indicando dieta de tudo que é tipo de bobagem, asneira que a gente ouve por aí, é impressionante. E sabe que isso é muito... Isso eu presencio bastante no consultório, assim, que o paciente foi orientado pelo médico, mas de uma maneira bem superficial, porque aquelas orientações iniciais, mas o paciente ou segue fazendo aquilo há muito tempo, justamente porque não quer investir, e isso é uma questão bem importante que tu trouxeste, assim, a gente vê que às vezes os pacientes não querem investir, né, num nutricionista, e nas outras, e num educador físico, enfim, porque, não quero ter esse custo, né, mas talvez se essas pessoas colocassem no papel, e tem muitos estudos que mostram isso hoje em dia, que na verdade isso não é um gasto, né, isso é um investimento, porque isso vai preservar a tua saúde por muito mais tempo, principalmente quando já vem de alguma patologia, de alguma doença, então isso é, na verdade, um investimento, né, que isso as pessoas são muito imediatistas, as pessoas querem, bom, agora eu quero fazer isso, eu não quero, né, ter esse custo, mas é um investimento a longo prazo, e a gente vê que eu tenho pessoas que aderiram ao tratamento e estão já há um longo tempo comigo, e a gente vê que essas pessoas respondem, né, elas conseguem se manter com uma saúde melhor, assim, são pessoas que entendem a necessidade, que sabem da importância, e isso faz diferença, mesmo que alguns a gente acompanha, que sejam a passos de formiguinha, mas eles entendem a importância e sabem, né, o quanto isso vai trazer benefícios depois. E acho que isso é importante, que às vezes as pessoas não têm essa consciência, assim. E aí entra a questão do médico, que às vezes também orienta, então as pessoas já se consideram orientadas. Não, mas eu já tive orientação, o médico já disse que eu posso fazer assim, assado, então eu vou continuar. E aí tudo muda, né? Porque um pós-operatório, dias de pós-operatório é diferente de uma semana, de um mês e depois de 6 meses. A gente pode, às vezes, se o paciente não tiver um acompanhamento, ele pode ficar sarcopênico pós-operatório, ele perde, sabe-se que em cirurgia se perde massa muscular pelo simples fato de estar exposto à cirurgia, né? Então, assim, aí isso segue, se a pessoa segue não fazendo um acompanhamento, a tendência a isso comprometer ou piorar é maior, né? Então, às vezes falta, eu acho que também essa parceria de quem tá junto conseguir reforçar, né? Essa necessidade, assim. Ótimo. E aí, falando um pouquinho, assim, vocês falaram bastante de quando é necessário, então, buscar essa avaliação nutricional, né, do paciente não fazer isso de uma forma secundária, mas que isso já comece lá no início e seja encarado como parte do tratamento, né, e não um complemento. Uma outra coisa que também vocês falaram, que é importante que o médico estimule esse acompanhamento multiprofissional para auxiliar no tratamento e na cura, mas isso acontece de rotina? Eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso. O encaminhamento, ele não é rotineiro, né? A gente tem pessoas específicas, assim, que a gente sabe que realmente dão essa importância e encaminham, assim. Eu vejo que muitas situações, foi como eu disse, assim, muitas vezes a pessoa, quando vem procurar, porque quando ela vem sozinha procurar, ou quando ela vem de alguns lugares específicos, a gente vê que ela não foi orientada, ela veio porque ela sentiu a necessidade, ou porque um outro profissional, que às vezes não médico, está acompanhando, ele viu a necessidade e disse, olha, eu vou te indicar porque acho que é importante. Acontece muitas vezes
de pessoas da área da educação física ou fisioterapeutas me encaminharem, porque viram que eles precisam desse reforço, eles precisam que o paciente tenha esse reforço de massa muscular, de boa alimentação, para que também a resposta na fisioterapia ou no trabalho muscular, né, de reforço muscular, seja positiva. Eles precisam que tenha esse suporte, assim. Então, às vezes, a gente vê que também vem de outras formas, mas que não passou, provavelmente, ou se passou pelo médico, ele não deu a importância que deveria, assim. E isso é muito ruim, porque a gente vê o quantos anos já se fala, né? Quantos anos todas as grandes instituições têm equipes multiprofissionais, elas investem nesses profissionais, e ainda assim a gente vê que falta, né? Tem um nicho, assim, que ainda não conseguiu aderir. É ou o procedimento ou o tratamento, e é isso que vai fazer, e não tem necessidade desse outro, né? Desses outros profissionais, assim. E aí depois isso complica, e aí a gente vê que, né, que poderia, se tivesse sido feito antes, teria sido melhor, ou teria tido uma resposta, né, melhor, assim. Não sei se o Fábio quer falar sobre isso. Não, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que a grande questão hoje em dia, dentro de uma sociedade que a gente vive, é justamente o individualismo que toda a área médica está sendo levada, né? Então, vamos pegar o exemplo, assim, a gente entra qualquer rede social hoje, tu vê, assim, nem vou falar dezenas, acho que já são centenas de propaganda de tudo que é tipo de tratamento e dieta e coisa que você faz para... assim, a intenção é vender um produto, é vender uma dietazinha na história toda. É uma coisa totalmente mercantilista. E, infelizmente, boa parte dos hospitais estão envolvidos nisso também. Como? Porque eles estão despreocupados com o resultado a longo prazo, né? Eles estão vendendo um serviço, pura e simplesmente, ou seja, o paciente vai lá no hospital, faz uma cirurgia plástica, tira o seu câncer, faz a cirurgia de obesidade e rua, entende? Não há uma preocupação, não há uma formação de serviços dentro dos hospitais que se preocupem, na realidade, com o resultado deste paciente naquele serviço a médio e longo prazo, né? Então, eu vejo hoje muito mais as clínicas, pequenos grupos conseguindo manter um padrão de qualidade com esse objetivo de obter um resultado a médio e longo prazo do que indivíduos, digamos, que é a grande massa, né? Que ficam tratando dentro de hospitais e simplesmente assim, operei e larguei o paciente, ele agora faz parte eu já fiz o procedimento principal e agora cabe ao oncologista ou cabe a seja quem for fazer o tratamento seguinte e o problema é deles. Não, o problema não é deles, o paciente ele está inserido num único pacote de tratamento, que nem eu disse desde o início, né? Então, um exemplo bem prático que me vem à tona agora, dei o exemplo antes da cirurgia bariátrica, que o paciente muitas vezes aparece 10, 15 anos depois com os ossos todos quebradiços de tanta osteoporose e deficiência de vitamina que tem, mas eu poderia dizer o paciente que sofreu um câncer do intestino, de cólon, de novo, que está na mídia agora, porque vários personagens famosos tiveram, né? Mas que fizeram quimioterapia e aí depois desenvolve uma metástase. Aí o paciente vem com metástases de fígado para nós, e aí o paciente diz assim, doutor, eu na época que operei o intestino, eu tinha 30 quilos a menos. Poxa, mas como é que a equipe deixou tu ganhares 30 quilos, até porque a obesidade está diretamente relacionada na gênese de câncer de colo recidivo. Então, assim, não pode deixar isso acontecer, né? Então, ou seja, a situação toda estava mal levada, né? Ou muitas vezes o paciente faz um câncer de cólon, vai para uma quimioterapia isolada com algum especialista e não há uma cobertura nutricional adequada, o paciente desnutre ou fica sarcopênico de tal maneira que quando ele desenvolve a metástase depois, ele não tem mais condição cirúrgica. Tu não consegue operar o paciente. Então, tu é obrigado a fazer um tratamento literalmente paliativo, onde tu poderias fazer um tratamento curativo nesse paciente, porque o paciente não tem condição cirúrgica. Então, cabe nesse momento, de novo, agregar a toda a equipe multidisciplinar para tentar
buscar esse paciente de volta, trazer ele a uma condição cirúrgica, nutricionalmente falando, né? Só que isso tu perde mais tempo, o tumor se desenvolve mais, o prognóstico cai, o resultado a longo prazo cai. Então, assim, aquilo que a Ariane comentou antes, né? A coisa tem que ser levada desde antes da cirurgia até depois, porque a terapia nutricional vai dar o resultado a médio e longo prazo, vai colaborar em muito no resultado a médio e longo prazo. Exatamente. E dentro disso que tu falaste, Fábio, eu acho importante também a gente trazer na questão da adesão, assim, porque a gente, quando, como eu falei, tem esses tempos seguido, atendo pessoas assim que me contaram que fizeram essas dietas mais restritivas, dieta cetogênica, dieta para tentar controlar tumor, controlar outras doenças, e aí as pessoas acabam desnutrindo, acabam comprometendo a sua condição nutricional, né? E depois já tive situações em saber que o paciente comprometeu a ponto de exatamente tudo que tu falaste, de não conseguir ir para um tratamento, porque não tinha condições nutricionais para ir para o tratamento, porque se submeteu a essas restrições. Nesse mundo, nesse mercado de que as pessoas vendem tudo, né? Elas venderam um tratamento que era curativo para o câncer, que era uma dieta cetogênica, enfim, não aconteceu, né? Não aconteceu a cura do câncer e ainda comprometeu mais, assim. E aí, às vezes, a gente vê que e isso, quando chega no consultório, e talvez, como a gente não promete, né, milagres a curto prazo, né, o nutricionista, nem o médico, nem ninguém, a gente explica como que é o trabalho do nutricionista, que a gente vai, que a gente quer melhorar a condição nutricional, melhorar a massa muscular, porque tudo isso vai ter uma resposta positiva a longo prazo. Nem sempre as pessoas também, elas perpetuam, né, elas querem respostas muito rápidas. E eu gosto de dizer isso, assim, que é importante as pessoas saberem que essas respostas rápidas, quando a gente fala de saúde, claro, a não sei quando a gente vai fazer um procedimento, que é, né, retirar algo simples, enfim, mas dificilmente elas são resolutivas quando elas, né, não têm um acompanhamento e não têm pessoas adequadas, embasadas. E isso é importante, as pessoas têm que aprender a procurar embasamento daquele que está oferecendo a informação, né? Porque, assim, informação tem de tudo que é lugar. A gente, como tu disseste, as redes sociais hoje é um mar de coisas. Eu até às vezes entro e brinco, mas é tudo do mesmo, né? Parece que tem muita coisa do mesmo, assim. E muita coisa sem qualidade, sem efetividade, ou então sem... aí vai procurar, a fonte não existe, ou vai procurar, nem se sabe de onde aquela informação veio. E, claro, as pessoas aceitam muita informação, né? E aí chegam para ti, tu diz, olha, tu desmistifica aquilo. Não é milagroso, não faz assim. Tem que ter empenho, tem que ter disciplina, tem que fazer... E isso, muitas vezes, as pessoas não querem aderir, que é uma das barreiras que eu considero, assim. Como as pessoas são muito imediatistas, às vezes elas esperam que a resposta seja rápida, e se não é para elas, não serve. Né? Então, claro que é difícil aderir a mudanças de hábitos no contexto geral, a gente sabe, para todo mundo mas é que a gente tem que entender que quando um profissional a gente está orientando, é porque a gente sabe que lá no final essa resposta vai ser bacana, ela vai ter uma resposta, vai ser bom para quem a gente está oferecendo, né? Então, acho que entra muito também nessa questão de o quanto as pessoas conseguem entender a importância de uma adesão mais longa, né? Às vezes tem a questão do custo e tem a questão também de esperar as respostas mais rápidas, assim, que nem sempre, dificilmente, elas vão ser efetivas, pelo menos no campo da nutrição, assim, né? Eu sempre brinco com os pacientes que muitas vezes no pós-operatório, ou já antes da cirurgia, quando a gente está orientando os pacientes que devem procurar o pessoal da nutrição, que eu sempre digo assim, tu tem que escolher uma nutricionista ou um nutricionista para chamar de teu. Isso é que nem psiquiatra, né? Mas claro, não adianta eu te indicar, olha, vai no meu psiquiatra, que o meu psiquiatra é o melhor do mundo. Não adianta, pode ser o melhor do mundo para mim, né? Porque isso entra em empatia nesse momento. Então, assim, tu tem que ir numa nutricionista que primeiro ela te entenda. Então, aqui não existe, e existe o preconceito daquela história de nutricionista dar a formulazinha, o menuzinho pronto, né? Isso aí isso é uma coisa do passado, né? Então, acho que primeiro tem que ir para uma nutricionista, como a Ariane colocou, ou um nutrólogo, enfim, que ele vá te mudar o hábito de vida, ele vai te deixar um legado. Essas coisas não se mudam do dia para a noite. Então, tu passaste 30, 40, 50 anos comendo e detonando a tua alimentação e o teu corpo de forma alimentar de uma determinada forma ou cultura que tu aprendeste em casa. Como é que uma ou duas consultas agora vai te tornar
o rei ou a rainha do fit, né? Não existe isso, né? Então, há necessidade, aquilo que eu digo, tu tem que ter um nutricionista para chamar de teu. É que nem assim, eu vou no meu psiquiatra fazer terapia há 10, 15 anos. Eu vou na minha nutricionista, no meu nutricionista, para justamente me mudar o meu hábito alimentar há muitos anos, e ele vem progredindo isso comigo, com a minha família, com todo mundo, né? Então, esse é um paradigma que a gente tem que mudar, né? Isso é uma nova forma de pensar. Aí sim, nós vamos começar a ter um melhor resultado. Então, é frequente acontecer, por exemplo, o que mais, até por prevalência de patologia, né? Que no pós-operatório de uma cirurgia bariátrica, o paciente diz assim, doutor, eu já fui na nutricionista lá 2, 3 vezes, eu ainda preciso ir? Claro, filha, agora e daqui os próximos 15 anos você vai continuar indo lá, tu me entende? Então, assim, tu não vai conseguir mudar a tua forma de comer em questão de 2 ou 3 vezes, né? Tem que isso tem que ser adequado ao longo do tempo, né? Essa mudança. Mas, enfim. Ainda mais em situações como essa, né? Que a pessoa vai reaprender, né? Porque ela vai começar do zero, ela vai começar a comer tudo de novo, poucas quantidades, líquido, depois evolui, né? E tudo isso tem que ser orientado. As pessoas acham que, já posso comer tudo o que eu quiser. Isso acontece também, às vezes, comigo, o médico disse que eu tinha que fazer o tratamento e que eu podia comer o que eu quisesse. Então, aí, eu tô comendo bastante, já sei que eu tenho que comer bastante, aí as pessoas ganham um monte de peso, não ganham massa muscular, ganham só gordura, que também atrapalha, né, para depois, para a resposta do tratamento. E a gente sabe que obesidade e sobrepeso estão muito relacionados com recidivas de doença, não só com a doença, mas com a recidiva. Então, assim, e às vezes as pessoas generalizam, né? Não, desculpa, comendo bem tá bom. Então, eu comendo bastante tá bom. E aí isso não tem qualidade, né? E essa qualidade é que às vezes só um profissional qualificado vai poder orientar, né? Não é qualquer notícia de internet que vai poder te dizer isso, se não for baseado em alguém que tem conhecimento, né? É isso aí. E olha só, gente, o Alexandre está fazendo um comentário aqui que a terapia nutricional ela está relacionada aos procedimentos terapêuticos que visam a manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente. E aí ele pergunta, mas ela também pode ser utilizada preventivamente? Que eu, na minha opinião, minha humilde opinião, eu acho até que seria o ideal. Seria o ideal. Imagina quantos gastos com a saúde se diminuiria se a gente prevenisse, né, tantas doenças. Tem doenças que a gente sabe que não são tão preveníveis com hábitos alimentares saudáveis, mas muitos são, né? E a obesidade é um dos principais, porque a obesidade ela é um processo inflamatório, e esse processo inflamatório vai desencadear outras tantas doenças e comorbidades, né? Então, quando a gente fala de hábitos de alimentação saudável, que é bem o meu campo, não quer dizer que assim, para o resto da vida eu não vou mais comer pão. Para o resto, não é isso. Né? É justamente a gente aprender a comer, é saber que vai ter o dia que eu vou comer uma pizza bem tranquilo, porque os outros dias da minha semana eu consigo equilibrar o meu dia a dia para que eu possa me permitir comer uma batata frita no sábado, né? Mas isso é uma questão educacional, ela é uma orientação. E às vezes as pessoas também evitam de fazer porque elas acham que isso vai ser restritivo, né, eternamente. Bom, agora se eu tiver que fazer, eu nunca mais vou poder comer tal coisa, então eu não vou fazer. E não é assim, a gente tem que aprender a comer, porque todo mundo vai ter o seu momento, né, que vai lá e vai comer alguma coisa diferente, ou vai beber, vai tomar um vinhozinho, vai tomar uma cervejinha, enfim, a gente sabe que esses momentos eles vão existir, né, o que a gente tem que fazer é que eles não sejam a maioria dos dias, eles têm que ser, né, equilibrado. Então, e se a gente aprende esse equilíbrio, isso é prevenção, né? É a gente educar a alimentação, como o Fábio falou, eternamente. É para o resto da vida, não é para 2, 3 dias, 5, 6 meses. Né? E quantas coisas a gente preveniria, né? Assim, nós mesmos evitaríamos tantos gastos que a gente tem, às vezes, com saúde, se a gente conseguisse prevenir pelo menos algumas, né? Através de controlar a obesidade, evitar o diabetes, evitar essas síndromes metabólicas que se tem, infartos e outras coisas, esses, né, relacionados a doenças essas coronarianas. Então, quantas coisas a gente conseguiria controlar se a gente fizesse através da prevenção? E aí botar atividade física, né, e outros hábitos de vida saudável, procurar um médico regularmente, que as pessoas às vezes não fazem, elas deixam para ir no médico só quando apareceu o problema, né, e aí o problema já está lá há muito tempo,
Ou então aí o problema está lá há muito tempo, ele vem te incomodando e não sabia, e de um dia para o outro tu quer tratar, né? Então, assim, tudo isso faz parte, né, de a gente ter hábitos de vida saudável, assim, e certamente eles iriam prevenir as doenças, né? Lembrando sempre assim que a gente morre pela boca, né? Então é aquela história, vamos lembrar que comendo muita gordura entope as artérias, aos seus 50 anos morre de infarto ou AVC. Comendo demais, tu fica obeso, obesidade mórbida ao redor dos seus 50, 55 anos morrem os pacientes todos, e não morrem de gordo, eles morrem nas complicações da obesidade, né? E isso tudo podia ter sido prevenido por alimentação. E como pano de fundo disso tudo, a gente tem que lembrar que hoje a perspectiva de vida no Brasil é 75, 80 anos de idade. Agora, se tu tem uma condição social boa, se tu tem acesso à saúde, se tu tem uma boa educação alimentar, a probabilidade, a chance de tu viveres aos 90, 100 anos de idade com uma boa qualidade de vida é enorme. E aí, quando tu olha para um paciente e diz assim, 55 anos para 90 anos, poxa, isso é 35 anos de diferença, né? Antigamente todo mundo se conformava, é aquela história, eu vou me aposentar aos 45, 50 anos e viver mais um pouquinho apenas, vamos aproveitar um pouquinho a vida a mais. Por quê? Porque morriam tudo aos 60 anos de idade. Só que hoje não morre mais aos 60, tu morre aos 90. Né? Só que para tu chegar aos 90, tu tem que fazer justamente a pergunta do Alexandre. Tu tem que prevenir a alimentação, ter uma alimentação equilibrada. Então, assim, pode tudo, desde que seja de uma forma equilibrada. Desta maneira, sim, a gente vai chegar aos seus 80, 90, quiçá 100 anos em breve, justamente prevenindo as doenças, né, tendo uma melhor condição, uma melhor informação. Eu acho que discussões como essa aqui justamente começam a chamar a atenção, assim como aquela discussão que nós tivemos sobre sarcopenia, que tanta polêmica gerou, né? Os pacientes até hoje ficam me mandando mensagens, perguntando, né, sobre a tal da sarcopenia. Mas eu acho que, assim, isso mostra que as pessoas estão interessadas, elas querem viver mais, elas estão percebendo que o mundo mudou, né, que a gente pode viver mais. Então, volta e meia a gente ouve aquelas pessoas com 75, 80 anos dizendo assim, e o fulano, morreu com 68, 70 anos. Mas como ele morreu jovem, né? Exatamente. Há 30 anos atrás, tu ia chamar ele de Matusalém, né? Tu ia dizer, meu Deus, como é velho a criatura, né? Vamos lembrar que na Itália a terceira idade é considerada a partir dos 75 anos em diante, né? Então, assim, fantástico, que coisa maravilhosa. Isso é a evolução do mundo, né? A evolução da ciência, da medicina, né? Então, eu acho que essas coisas a gente tem que cada vez discutir mais, as pessoas têm que introjetar isso, chamar a importância disso, não é simplesmente operar alguma coisa ou tomar o remedinho da simvastatina ou atorvastatina que ele vai viver 20 ou 30 anos a mais, ou tirando o câncer ele vai ficar curado. Não, é o conjunto que vai fazer esse tipo de resultado maior. E é legal a gente saber que a gente pode atuar sobre isso, né? Que a parte da gente pode fazer se a gente quiser, né? Então, assim, se eu quiser me alimentar melhor, introduzir outros hábitos, que bom que eu posso fazer isso e ajudar, né, a prolongar a minha vida, né? Então, isso eu acho que é interessante as pessoas saberem, a gente pode fazer se a gente quiser, né? A gente tem que estar disposto, né, a fazer essas mudanças, né? E, meus queridos, os nossos bate-papos aqui são tão esclarecedores e a gente aprende tanto. Nós temos aqui a Magali dizendo que é um excelente tema, abordagem, dando os parabéns. Só que tudo que é bom tem um tempo para acabar. A gente está chegando ao final dessa live e eu queria agradecer muito aí o Fábio, a Ariane, sempre fica um gostinho de quero mais, né? E tem pessoas falando, gente, vamos fazer live mais seguido, eu acompanho as lives de vocês. Então aí fica o convite para que a gente faça mais lives. 2023 está recém começando e a gente incentiva vocês também que estão nos assistindo a mandarem os temas, o que vocês querem que seja debatido, discutido aqui, para que profissionais como a Ariane, o Fábio, tragam aqui toda essa bagagem de esclarecimentos e informações que são tão importantes para nos ajudar também a prevenir doenças.